Olá, crianças! Bom dia, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, né? Estamos aqui para mais uma aula de EBD hoje, né? Para continuar a nossa série sobre Esdras. Hoje a gente vai falar sobre encorajamento e vamos dar continuidade às outras séries das semanas anteriores, que nós estamos falando sobre a reconstrução do templo, certo? Antes da gente dar início ao nosso estudo, nós vamos orar para que Deus nos dê entendimento do que Ele quer falar aos nossos corações e que tudo aquilo que a gente aprender dentro dos estudos, a gente possa pôr em prática. Então, que Deus nos dê oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que a gente vem aprendendo, ok? Então, vamos lá, vamos orar, fecha os teus olhos, coloca no teu coração a intenção de agradecer, né, a esse Deus tão maravilhoso que tem cuidado de nós, ok? Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nós estamos diante de Ti mais uma vez. Te agradecemos imensamente pelo Teu cuidado, pelo Teu amor para conosco e te pedimos, ó Pai querido, que nos dê entendimento, sabedoria e oportunidade de pôr em prática tudo aquilo que a gente vem aprendendo da Tua palavra, vem aprendendo de Ti. Nos capacita, Deus amado. Nós te pedimos isso e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, criançada? Então vão lá, peguem papel, né, um caderno de vocês, a Bíblia de vocês, lápis, caneta, borracha e vamos dar início à nossa aula de hoje. Como eu falei no início, nós estamos na série Esdras e hoje o nosso tópico é sobre encorajamento. Eu dou uma enrolada na língua para falar essa palavra. E os nossos textos bíblicos estão em Esdras, o capítulo 5 e 6. O capítulo 5 é do 1 ao 17 e o capítulo 6 é do 1 ao 12. A gente vai lendo ele conforme a gente vai fazendo as lições, tá? Mas eu quero relembrar com vocês um pouquinho daquilo que a gente aprendeu na semana passada, né? Vocês lembram que na semana retrasada, aliás, a gente aprendeu um pouco sobre o que era trabalho, né? Sobre o trabalho que o povo estava tendo quando voltou da Babilônia, do exílio. Eles voltaram para Jerusalém e estavam começando a reconstruir o templo, que eles se alegravam, né? Com aquele trabalho, faziam aquilo com o coração tão grato a Deus pelaquela oportunidade que eles estavam tendo novamente. E a gente viu também as oposições a esse trabalho, né? Que algumas pessoas elas se colocaram contra isso, se posicionaram contra, atrasaram o trabalho, né? Começaram a atrasar. Foi o rei Artaxerxes, né? Que mandou parar a obra, que mandou parar tudo, porque achou que aquele povo era um povo rebelde e tudo mais, né? E a gente viu tudo isso na aula passada, né? O rei da Pérsia, né, Ciro, ele tinha ordenado que o povo voltasse para Jerusalém e reconstruísse o templo. Mas daí a gente viu tudo aquilo aquele monte de oposição, mas que mesmo assim o povo de Deus, ele não se entregou. Ele não disse assim, o homem disse não, né? Nós temos que seguir a lei aqui, não dá para construir. Não, o povo, ele orou, ele buscou, ele continuou sabendo que aquilo era uma promessa de Deus e que Deus tinha ordenado que assim fosse feita, né? Então, hoje a gente vai ver a continuidade disso, certo? Nesse meio tempo, né, da lição anterior para a nossa lição de hoje, levou-se 15 anos, né? Mas nesse tempo Deus preparou 2 profetas. Para quê? Para reanimar o povo, para que eles voltassem com tudo na construção, né? E esses profetas, eles chegaram e começaram a dar ânimo e entusiasmo para que o povo de Deus, para que aquele povo todo ficassem novamente com muita coragem, esperança e vigor para dar continuidade àquela obra, mesmo que tudo vinha ao contrário, né? Vinha contra eles.
E hoje a gente vai descobrir um pouquinho mais disso e vamos ver alguns detalhes desta história, tá bom? E para que a gente comece a ler os nossos textos bíblicos, nós vamos para 3 perguntinhas de início. Quais eram os nomes desses profetas? Quais os nomes daqueles que retomaram a construção e o que os 2 profetas, além de profetizar, fizeram, tá bem? Então peguem a Bíblia de vocês, hoje estou com uma Bíblia bem grandona aqui, peguem a Bíblia de vocês e vamos ler lá Esdras, o capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 5, ok? Aí a gente vai descobrir o nome dos profetas, as pessoas que recomeçaram a construção e o que também os profetas fizeram, certo? Vamos lá então. Ora, os profetas Ageu e Zacarias. Então está aí já o primeiro nome. Qual era o nome dos profetas? Era Ageu e Zacarias. Filhos de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealiatel, e Jesuá, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus. Então, qual que era o nome das pessoas que começaram a edificar? Então, está aí, né? Se dispuseram Jorobabel e também Jesuá. Então, a resposta para a segunda perguntinha, né? Quais o nome daqueles que retomaram a construção? São esses 2. Aí começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudaram. Então, tá aí também a nossa terceira resposta, a nossa terceira pergunta. O que os profetas fizeram? Eles ajudaram esses 2 a dar continuidade à construção do templo. Então, além deles profetizar, eles também colocaram a mão na massa. Nesse tempo, veio a eles Tatenai, governador daquém do Eufrates, e Setar-Bozenai e seus companheiros. E assim lhes perguntaram: quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes estes muros? Perguntaram-lhe mais: e quais são os nomes dos homens que constroem esses edifícios? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciões dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dário e viesse resposta por carta sobre isso. Até aí a gente vai ler agora. Então, as nossas 3 perguntinhas lá iniciais, né? O nome dos profetas a gente citou ali, que era Ageu e Zacarias. Eles colocaram a mão na massa, né? Levantou-se 2 homens, Jorobabel e Jesuá, para continuar a construção do templo. E daí já vem a primeira oposição, né? Primeiro vem os profetas para encorajar, para dizer, vamos lá, a gente vai além da gente trazer essa boa nova de Deus, além disso a gente vai também pôr a mão na massa. Mas daí veio, né, este povo que não queria a construção do templo, para desanimar o povo. E nesse desfecho, eles escreveram uma carta ao rei Dário, né, dizendo que aquele povo não estava obedecendo a um decreto que tinha sido assinado, que foi o que a gente aprendeu na aula passada, que eles não estavam obedecendo, que eles já estavam com a construção bem avançada, né, estavam erguendo já paredes de madeira ao redor do templo, e que quando foi se perguntado o que eles estavam fazendo, eles falaram: olha, há um tempo atrás o rei da Síria, no seu primeiro ano de reinado, ele ordenou, né, que a gente voltasse à nossa terra depois de anos de exílio na Babilônia, onde o rei Nabucodonosor pegou os utensílios do nosso templo. Ele ordenou que o templo fosse reconstruído por nós. E ele deu essa autoridade a eles que fizessem o templo. E esses homens, né, levaram isso ao rei Dário. E o rei Dário pediu para que o pessoal lá fizesse uma varredura nos documentos antigos da Pérsia, para que fosse encontrado, então, esse documento do rei Ciro, ordenando para que essa construção ela fosse realmente feita, né? E eles encontraram, sim,
a Bíblia diz assim, né, que eles tem um cachorro bem animado por aqui. E eles encontraram um rolo onde o rei Ciro dá detalhes de como seria a construção do templo. Deu detalhes de como seriam essa construção do templo. E eles continuaram, então, né, a fazer, a reconstruir o templo. Diz aqui, os líderes dos judeus, eles tiveram, primeiro, coragem, porque mesmo eles ainda não tendo a ordem do rei Dário para que eles começassem a construção, eles começaram mesmo assim. Eles falaram assim, não, Deus, através dos profetas, veio aqui e disse que é para a gente pôr a mão na massa e construir, né? E vamos lá. Então, nem sempre aquilo que é mais, a gente precisa ouvir mais. Quando Deus ordena alguma coisa, nós precisamos ouvir a voz de Deus, mesmo que todo o mundo inteiro diga que não é assim. Não, mas se Deus disse que é para fazer, é a voz dele que prevalece, é a voz dele que precisa ser, que a gente precisa ouvir. E foi o que os profetas, foi o que aquele povo daquela época fez. Eles deram continuidade, né? Mesmo contra tudo aquilo que eles tinham sido ordenados, debaixo de decreto, que eles não poderiam dar continuidade ao templo, mesmo assim eles deram continuidade, né? Eles foram encorajados, eles foram por Deus e pelos profetas para que eles fossem à frente, né? O povo não parou a construção do templo. Eles continuaram até, né, depois o rei Dário, mais à frente a gente vai ver que o rei Dário ordenou, e não, realmente tem aqui um documento, então deixa o povo construir, porque isso foi uma ordem e tudo mais. Então, eles foram à frente, né? E agora a gente vai passar para o capítulo 6, capítulo 5, do versículo 6 ao 17, a gente vai completar, são 4 frases, ok? A quem foi enviado o relatório? Vamos ler lá no capítulo 5, o versículo 7. Vamos ver, né? A gente já comentou que esse relatório foi enviado ao rei Dário, mas vamos ver lá no versículo 7, o que diz a Bíblia. Na qual lhe deram uma relação escrita do modo seguinte ao rei Dário, toda a paz. Então, esse povo que estava... que não queria a construção do templo, porque sabia também desse decreto, escreveu uma carta ao rei Dário. Então, a quem foi enviado o relatório? Foi enviado o relatório ao rei Dário. Como estava indo a obra? Notem que era antes de ser enviado o relatório. Como estava indo a obra? Está lá no versículo 5, no versículo 8, aliás. Ó. Seja notório, olha o que eles escrevem nesse relatório. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá. Eles foram lá, né, para meter o bedelho lá e desanimar o povo, porque eles sabiam que o povo continuava a construir. A casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras. A madeira se está pondo nas paredes e a obra se vai fazendo com diligência e se adianta nas suas mãos. Então a obra ela estava continuando, tinha sido continuidade e já estava bem avançada. Então, como estava ainda a obra, de vento em polpa, como se diz, né? Eles estavam avançando, construindo, erguendo as paredes, animados e não tinha decreto ou autorização de nenhum rei para que isso fosse feito. Mas eles estavam encorajados, eles estavam motivados a continuar, né? Mais uma perguntinha. O que os líderes de Judá disseram de si mesmos quando eles perguntam, quando aqui no versículo 4 eles perguntam assim, ó, e quais são os nomes dos homens que constroem esses edifícios, né? Eles responderam assim, ó, quais são os de si mesmo, o que eles responderam? Vamos ver lá no versículo 11, olha só o que eles respondem para eles. Esta foi a resposta que nos deram, isso é porque eles escreveram no relatório, então eles falam assim, quando nós perguntamos quem eram eles nos deram a seguinte resposta, nós somos servos de Deus dos céus e da terra, e reedificaremos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Mas depois que os nossos pais provocaram a ira de Deus nos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia.
o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Então, o que eles responderam? O que eles disseram lá? O que eles falaram para aquele povo? Nós somos servos do Deus dos céus e da terra e reedificaremos. Nós somos servos de Deus e aqui nós vamos reedificar o templo que muito antigamente Nabucodonosor destruiu. Então, esta foi a resposta que eles deram quando perguntaram quem eles eram, né? Nós somos servos de Deus, nós somos os servos de Deus, do nosso Deus vivo, né? Aí vamos lá para a pergunta número 8. O que eles sugeriram? Que se fizesse uma coleta de dinheiro, que substituíssem Tetanai como governador, que se consultasse o arquivo real para confirmar o decreto de Ciro. O que eles sugeriram para continuar, né? O que esses servos de Deus sugeriram para esse povo ali que falasse lá, pode escrever o teu decreto lá, que a gente sabe que vocês vão mandar, mas fale lá para o rei. O que era para eles falar lá para o rei? Que fizesse uma coleta de dinheiro, que substituísse Tetenai como governador, ou que consultasse o arquivo real para confirmar o decreto de Ciro, né? Vamos ler lá no versículo 17 o que o povo de Deus sugeriu para esses homens, guiados por Deus, né? Agora, pois, se parece bem ao rei que se busque nos arquivos reais em Babilônia, se é verdade haver uma ordem de Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Então eles falaram assim, ó, vai lá, pede para consultar lá os pergaminhos, as leis lá, e vê lá se não tem um decreto que nós temos a autoridade de um governador, de um rei, para construir o templo de Deus, né? Então, para a resposta lá da nossa questão 8, é a última, né? Que se consultasse o arquivo real para confirmar o decreto de Ciro. E foi realmente isso que foi feito. Eles consultaram, né, todo o pergaminho lá no capítulo 6, no versículo 1, depois que o Dário recebeu o decreto, ele disse assim, ó, então o rei Dário deu ordem, e uma busca se fez nos arquivos reais em Babilônia, onde se guardavam os documentos. No versículo 2 diz assim, em Aquimeta, na fortaleza que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim, versículo 3, o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto, com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para um lugar que se ofereça sacrifícios, seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 70 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Demais disto, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar serão recolocados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, aos Arfaxaditas, que tais para além do rio, retirai-vos para longe dali. Não vos interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciões reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer a esses anciões dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber que, da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Também lhes dê, dia após dia, sem falta, aquilo do que houver em mister, novilho, carneiros, cordeiros, para holocaustos ao Deus dos céus, trigo, sal, vinhos e azeite, segundo
a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar este decreto, uma viga se arrancará de sua casa e que seja se levantado e pendurado nela, e que da sua casa se faça um monturo. O Deus, pois, que habitar ali, o seu nome derribe a todos os reis e povos que estenderem as mãos para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto que se execute em toda a pontualidade. Então, criançada, quando o povo de Deus não desistiu e obedeceu ao Senhor, e encorajado pelos profetas, continuou a construção do templo depois de 15 anos, né, que a obra tinha sido parada. Deus com sua tremenda bondade e misericórdia, lá na cabeça assim, dos anciões e dos profetas e todo aquele povo, colocou, né, fale lá que tem um decreto do rei Ciro, que ele ordenou, mandem eles procurarem que vão achar. Aí, para solucionar o caso, além daquele povo que não queria a construção do templo, escreveu todo aquele papel, aquela formalidade, dizendo que eles estavam queimando com tudo aquilo, mandou para o rei Dário, né? O rei procurou lá, né? Achou e determinou que fosse construído o templo, que era para eles dar continuidade, que ninguém era para aquele povo sair de lá e deixar eles em paz, deixar eles trabalhar, né? Mais ou menos nessas nossas palavras, é isso aí, deixa o povo em paz, deixa o povo edificar o templo, tem uma ordem sim do rei, né, Ciro, ele mandou sim, então deixa o povo em paz, continuar, O que a gente tira para nós isso? Que a gente nunca pode desanimar. Quando Deus ordena alguma coisa, nós temos que ir até o fim. Ele jamais vai desamparar, jamais vai nos deixar, né? Nós precisamos encorajar pessoas, precisamos ter palavras de ânimo para as pessoas, né? Levar palavras de não, vai dar certo, vai lá, faça, Deus sempre tem uma saída, né? Não se preocupe com isso ou aquilo, vai lá, você tem uma lei a seu favor, né? Deus é a nossa lei, Ele é aquele que determina todas as coisas debaixo dos céus. Então, o povo não perdeu, o povo foi encorajado, o povo não perdeu a alegria em fazer e deu continuidade, e tudo deu certo, né? Nos próximos estudos nós vamos continuar estudando sobre a reconstrução do templo, e a gente sabe que o templo foi reconstruído, né? E o povo estava com ânimo, estava com coragem. E eu quero deixar uma importantíssima tarefa para vocês durante essa semana. A gente vive um tempo em que nós precisamos encorajar as pessoas e precisamos também ser encorajados. Então, a missão de vocês essa semana é escrever. E hoje nós temos as redes sociais para isso, temos o WhatsApp. Eu acredito que todos vocês conheçam um líder, né? Conheçam uma pessoa que está à frente de algum ministério, que está à frente de algum trabalho na igreja, de algum trabalho voluntário. Todo mundo conhece, né? Caso você não conheça, peça para o seu pai, para a sua mãe, mostrar para você alguém. E escreva uma mensagem para essa pessoa de encorajamento. Escreva uma mensagem de esperança. Escreva uma mensagem, mande. Olha, eu tenho uma mensagem para você. Não desista, continue firme. Deus está contigo e Deus dará a solução para qualquer problema que surgir. Tá, crianças? Essa é a missão que eu dou para vocês essa semana, a tarefa que vocês vão ter essa semana, de escrever uma carta. Para alguém escrever uma carta, escrever um texto, escrever uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem da forma como que vocês quiserem, tá bom? Desde que vocês cumpram a missão de levar uma palavra de coragem para alguém que está à frente de um grande trabalho, que é o trabalho para Deus, que é o trabalho de missões, que é o trabalho que é desenvolvido, né? Que seja para levar pessoas a Jesus.
Tá bem, criançada? Então, esse é o nosso estudo de hoje. Semana que vem a gente vai dar continuidade, na outra semana, aliás, a gente vai dar continuidade a esta série, Esdras. E eu quero ver aí durante a semana quem de vocês mandou esse recadinho para algum líder, para alguma pessoa que está à frente de algum dos ministérios da igreja, tá bem? Então, espero que vocês tenham aprendido mais um pouquinho hoje. Não desanimem, tudo isso vai passar e nós vamos sair muito mais forte de tudo isso. Já está passando, a gente já consegue ver uma luz no fim do túnel, né? E em breve, muito em breve, se Deus quiser, e eu sei que Ele quer, nós estaremos todos juntos novamente, tá bom? Um beijo no coração de vocês, criança, uma semana abençoada para cada um de vocês. Tenham fé, tenham coragem e vamos avante, tá bom? Até a próxima, que Deus abençoe vocês. Tchau!